Então vamos lá, pessoal. Já estamos gravando a nossa aula. Vamos aí orar e começar esse tempo de estudo a respeito desse assunto, né, que é tão parte da nossa cultura como igreja, como ministério, que é o discipulado. Os dois capítulos que nós vamos trabalhar hoje falam sobre discipulado e também o que é ser discípulo, tá bom? Então vamos orar? Vamos agradecer aí ao Senhor por mais essa semana que Ele nos dá e aprender mais um pouquinho. Amém? Pai, nós queremos agradecer pela Tua bondade, agradecer por esse dia, pelos livramentos que o Senhor nos deu e pela oportunidade de viver, Senhor, segundo a Tua vontade. Pedimos, Espírito Santo, que se há alguma coisa que não está bem alinhado com o céu na nossa vida, que o Senhor esteja nos ajudando a alinhar nossos pensamentos, sentimentos, vontades ao céu. Que Teu Espírito nos conduza nessa trajetória tão maravilhosa que é a vida cristã. Que esse trajeto seja cheio de oportunidades, seja cheio, Senhor, de avanços, de rompimentos, e que os nossos fracassos sirvam, Senhor, para nos fortalecer e para nos ensinar a respeito daquilo que o Senhor nos chamou para sermos, que é sermos filhos e também seus discípulos. Ajuda-nos nisso, Pai. Em nome de Cristo Jesus, que essa noite seja uma noite onde a nossa mente seja ativada, o nosso coração, Senhor, seja aberto para a cultura do discipulado, para a cultura, Senhor, de ajudar outras pessoas na autoridade do nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, pessoal. A gente vai falar sobre discipulado, ok? Que é algo que todo mundo que está aqui, de alguma forma, já ouviu, mas a pergunta é, o que é, de fato, o discipulado? Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos a palavra de Deus citando a respeito de discipulado duas vezes. Uma em Efésios, se eu não me engano, e da outra vez é lá em Mateus capítulo 28. E por que a Bíblia fala sobre discipulado tão poucas vezes, mas é um princípio que nós enfatizamos tanto? Porque ser discípulo é ser um aluno, é ser alguém que está aprendendo a caminhar na revelação que recebeu por intermédio do Espírito da nossa identidade. Então, qual é a nossa identidade? A nossa identidade é sermos filhos. Obviamente que o Espírito Santo, ele testifica e nos ensina, mas nós precisamos também de pessoas que estão nesse processo há mais tempo e que podem colaborar com o nosso desenvolvimento. Então, vamos lá ver o que a apostila diz? Então, pessoal, todo mundo aí atento à questão da apostila. Olha só. O que é discipulado? Então, etimologicamente, ou seja, na construção da palavra, a palavra discípulo quer dizer aluno e aprendiz. O antônimo desta palavra, discipulador, quer dizer mentor e mestre. Na antiguidade, o discipulado era um método comum de ensino, ou seja, haviam muitos discípulos de profetas. Moisés faz esse processo de discipulado também com Josué. João Batista começa esse trabalho de discipulado também com algumas pessoas que até depois fizeram parte do discipulado de Jesus. A gente vê esse princípio também se estabelecendo na vida dos fariseus. Por quê, pessoal? Porque a cultura do discipulado em Israel, eu particularmente vejo acontecendo a partir de Samuel. Samuel começa a levantar as companhias de profetas. Quem aí já ouviu falar das companhias de profetas? Lembra no chamado de Eliseu, que Eliseu vai lidando aí com vários grupos de profetas, ali eram as companhias. Então, o profético na Bíblia é o pioneiro na questão do princípio do discipulado. E eles começam ali todo um trabalho, né, de ensino, de mentoreamento dessas pessoas que se colocavam na posição de aprendizes, na posição de alunos. Depois, esse processo de discipulado ele vai se estendendo a outros nichos de Israel. E os rabinos começam a ter os seus grupos de discipulado também.
além do profético, os rabinos também começam. Por quê? Porque era uma maneira eficaz das pessoas serem orientadas e ensinadas a respeito de uma linha de pensamento, a respeito de como se comportarem diante de algumas situações. Então, os grupos de discipulado começam a se disseminar em todo Israel. Então, a gente vê aqui que, quando Jesus começa a estabelecer seus discípulos, não há nada de novo. Já era algo que era vivido tanto em Israel como nas nações vizinhas. A gente vê também, em muitos momentos, tendo grupos de ensino. O discipulado cristão é um relacionamento de mestre e aluno, baseado no modelo de Cristo e seus discípulos, no qual o mestre reproduz também no aluno a plenitude da vida que tem em Cristo, que o aluno é capaz de treinar a outros para que ensinem outros. Então, algo que é muito importante no entendimento a respeito do discipulado é que nós somos transformados em discipuladores com o objetivo de ensinar a outras pessoas. Então, hoje, você que está na posição de discípulo, você está nessa posição para ser ensinado, mas o objetivo do discipulado é treinar você para trabalhar outros. Entendam, se a gente não tem essa pretensão, não há o porquê nós sermos discipulados. Ah, mas tem a respeito da nossa identidade. Sim, mas o Espírito Santo já faz esse trabalho. E algo também que é muito importante frisarmos é que o discipulado, gente, ele acontece também de outras maneiras. Na palavra da igreja, você está sendo discipulado. Quando você participa de um congresso, ali também é um nível de discipulado. Aqui na ECBL, você também está sendo discipulado, ok? Mas quando eu me prontifico a ser acompanhado individualmente, precisa ter um propósito. E o propósito é ser preparado para treinar outros, para ensinar outros, não somente a respeito da identidade, mas também capacitá-los para que eles possam fazer o mesmo que está sendo feito conosco na vida de outras pessoas. Algo que é importante também frisarmos aqui é a respeito do relacionamento. Vamos lá? Beleza? Vamos lá. O relacionamento aqui, gente. Então, ó, primeiro, discipulado é relacionamento de intimidade. É caminhar juntos e deixar um fazer parte da vida do outro. Cristo convidou os discípulos para andar com ele, fazendo assim com que eles tivessem relacionamento e pudessem ver de perto como agir, como ele agiria. João 1, 38 e 39 diz: voltando-se Jesus e vendo que o seguiam, perguntou-lhes: que buscais? Disseram-lhe eles: Rabi, onde pousas? Respondeu-lhes: vinde e vereis. Foram, pois, e viram onde pousava, e passaram o dia com ele. Era cerca da hora 10ª, ok? Então, pessoal, só para vocês entenderem aí, quem sabe aí qual é a hora 10ª? Abrindo um parênteses. Qual é a hora 10ª, pessoal? Quem sabe aí dizer? É só você contar a partir das 6 horas da manhã. Então, de 6 às 7, você tem 1 hora. Vamos lá, qual é a hora 10ª, pessoal? De 6 às 7, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 da tarde, 13, 14, 15, 16. Então, quando ele fala de hora 10ª, está falando das 16 horas, 4 horas da tarde, tá bom? Porque o dia para o judeu, para o oriental, começa na viração, ou seja, começa quando dá às 18 horas. Então, das 18 às 17, agora é a primeira hora da noite, tá bom? Então, voltando aqui. Quem fez a pergunta onde pousas foram os discípulos de João Batista. Então, olha só, como a cultura do discipulado já existia. João Batista já tinha discípulos, e esses discípulos foram atrás de Jesus, ok? Então, o que eles estavam perguntando?
Aonde você dá as suas aulas? Onde você faz as suas reuniões mensais? Mas Cristo mostrou mais do que aulas e reuniões. Cristo mostrou a respeito de que discipulado é relacionamento. E esse nível de relacionamento, gente, ele não é igual entre todas as pessoas. Por quê? Porque pessoas são diferentes e as pessoas, elas se abrem, ou algumas se abrem mais e outras se abrem menos. O que é importante é, as pessoas precisam ver em nós uma referência, um modelo. Então, nós não fazemos aquilo que achamos, nós fazemos aquilo que a palavra de Deus diz. Então, toda vez que você for aconselhar alguém, você não pode aconselhar por aquilo que você acha apenas. O que você acha precisa ser respaldado pela palavra de Deus, ok? Vamos ver aqui, ó, Marcos capítulo 3, verso 14. Então, ele designou 12 para estarem com ele. João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Depois, João 14,16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador. Por que outro ajudador, pessoal? Porque Jesus é o primeiro consolador. Amém? Jesus é o primeiro consolador, ele é o primeiro ajudador. Porque a palavra consolador, gente, é paracletos. E o que é paracletos? É aquele que anda ao lado. Então, quem estava andando ao lado dos discípulos naquele momento? No sentido de acompanhar, de ser um guia? Jesus. Mas ele disse, olha, eu vou para o Pai e eu estou rogando para que vocês recebam um outro ajudador, um outro paracletos depois da minha partida. Beleza? Então é importante a gente entender isso, que Jesus é o nosso primeiro paracletos, nosso primeiro consolador, nosso primeiro ajudador, nosso primeiro guia, e depois ele manda o Espírito que está conosco até o dia de hoje. Então, ó, conheça a morada do seu discípulo e, consequentemente, do seu discipulador. Sente-se à mesa com seus discípulos. Discipulado é abrir as portas para relacionamento. Se você não está disposto a se abrir para relacionamentos, você terá muitas dificuldades em discipular. Então, gente, só precisa tomar um cuidado com o que está escrito aqui. Não tem nada de errado, mas é o seguinte: quando a gente fala de sentar à mesa, de estarmos juntos, de abrirmos o nosso coração para as pessoas, nós precisamos compreender que as nossas demandas pessoais, elas devem ser compartilhadas com quem nos discipula e não com os nossos discípulos. Porque as pessoas têm uma ideia de intimidade, de algo que o seu discípulo precisa saber de tudo da sua vida. E você precisa compreender que nem sempre as pessoas que você está discipulando, elas têm maturidade para lidar com suas demandas. Sabemos que todos nós, todos que estão aqui, inclusive eu, temos demandas pessoais. Nós estamos ainda em obras, nós estamos avançando em Cristo. Todos nós ainda temos dificuldades. Mas é importante que você tenha alguém para compartilhar que não seja o seu discípulo. Que não seja uma pessoa que você está mentoreando, que você está acompanhando, ok? Tem muita gente que tem essa dificuldade e começa a falar da sua vida para todo mundo. Presta atenção nisso. Pare de falar da sua vida para todo mundo. Você precisa falar da sua vida para pessoas que tenham mais experiência que você e pessoas que sejam confiáveis e pessoas que sejam seus líderes. Pare de ficar falando, né? É igual a esposa, o esposo, né, o cônjuge, que fica falando do marido para todo mundo e fica falando um monte de coisa. Quando a pessoa quer mudar e você não vai abandonar a pessoa, o que vai acontecer? A pessoa não vai ter credibilidade. A mesma coisa somos nós. Nós precisamos compreender que quando nós estamos discipulando pessoas, nós precisamos ter alguém que nos discipule, alguém que nós possamos prestar contas, exatamente para que possamos apresentar as nossas demandas para alguém que esteja a um nível mais alto do que nós, alguém que seja confiável e alguém que seja a nossa liderança. Não compartilhe sua vida com discípulos. É óbvio
que muitas vezes nós vamos compartilhar coisas que nós já vencemos, né? Por exemplo, você está ali conversando com o discípulo e ele está apresentando uma questão que você já viveu. E aí você pode contar, olha, eu já vivi isso aqui na minha vida, eu já vivi aquilo outro, então, assim, eu já fui desafiado nisso, mas o Senhor vai te ajudar, o Senhor vai te abençoar, da mesma maneira que Ele fez comigo. E aí você conta como foi a sua experiência, como que o Senhor te orientou, talvez seja a resposta daquela pessoa. Contar aquilo que já vencemos é uma coisa. Outra é contarmos as nossas demandas para pessoas de coisas que a gente ainda está trabalhando. Então, tome cuidado com isso. E outra coisa que é muito importante, gente, nessa questão de abrir a vida. Uma questão que você esteja passando com o seu discípulo, você não deve compartilhar com outro discípulo. Não fale das pessoas para outros. Ok? Não fale. Por quê? Exatamente porque se você está falando de um discípulo, de um discípulo seu para aquele discípulo, com certeza aquele discípulo fala, poxa, se ele está falando de mim, está falando do outro, ele também pode falar um dia de mim. Então, cuidado. Você, às vezes, pode estar se sabotando no seu discipulado e passar a ser uma pessoa que não é confiável exatamente porque você fica falando para todo mundo a respeito da sua vida e a respeito da vida das pessoas que confiam em você. Então, as pessoas que confiam em você, por favor, se resguarde de falar das pessoas. Se você ouvir qualquer coisa sobre qualquer pessoa que você saiba, você precisa ficar quieto, ouvir, aconselhar, mas não dizer, ih, menino, eu estou sabendo um negócio aqui, estou sabendo uma coisa, não faça isso. Até porque você precisa averiguar se aquilo é verdadeiramente, se aquilo é verídico, né? Então a gente precisa tomar esse cuidado. Beleza, pessoal? Sim ou não? Então vamos lá. Aí diz aqui, ó, Cristo começou o seu ministério fazendo o quê? Chamando pessoas para um relacionamento com Ele. É importante citarmos que todo relacionamento tem níveis diferentes um do outro. Então, enquanto discipulador, vamos ter discípulos mais íntimos e achegados e discípulos que ainda estão crescendo em intimidade. Jesus, por exemplo, tinha João, um discípulo tão íntimo que recostava a cabeça no peito dele. Tinha Pedro e Tiago, que já estavam em outro nível de relacionamento. Esses presenciaram milagres que nem todos conseguiram ver, porque estavam em momentos que os outros 9 não estavam. Além do grupo de 70 discípulos. Mas todos esses eram tratados como discípulos por Cristo, apesar de estarem em níveis de relacionamentos diferentes. Todos eram discípulos. Deixa eu também frisar algo que eu acho bem interessante aqui, é nós tomarmos cuidado com preferencialismo. Eu acho que todo mundo já passou por isso, eu já passei, da gente demonstrar preferência por algum discípulo, seja por qual for o motivo. Um discípulo mais achegado, um discípulo que faz mais por mim, se preocupa mais comigo. A gente precisa tomar cuidado para nós não começarmos a sabotar o grupo. Uma coisa é a pessoa se mostrar mais afetuosa e mais achegada, e outra coisa, as pessoas ouvirem da sua boca que isso é um fato. Então, tome cuidado, sabe? Você começar a dizer, abrir a boca, não, porque fulano não se preocupa comigo, porque ciclano é mais achegado, se senta à minha mesa. Tome cuidado com isso. Pessoas são diferentes, pessoas têm relacionamentos diferentes, e a gente não pode achar que quem está mais próximo da gente se preocupa mais, porque as pessoas têm maneiras diferentes de demonstrar isso. Até por isso que a gente estuda sobre os temperamentos. Os temperamentos, gente, mostram que existem pessoas que a linguagem do amor dela vai ser o serviço, o outro vai ser presente, né? O outro vai ser tempo de qualidade. São pessoas diferentes. O que a gente precisa levar em consideração é se aquelas pessoas estão comprometidas com aquilo que elas solicitaram a você, que é o
o guiamento, né, a formação, se elas estão comprometidas, ainda que elas façam de maneira diferente, não importa. São pessoas diferentes e nós precisamos tratar cada um de acordo com a sua individualidade. Deus não tem filhos preferidos. Deus tem filhos que o preferem. Da mesma forma, são discípulos. Nós não podemos ter discípulos preferidos. Nós podemos ter discípulos que nos buscam mais, que querem estar mais conosco. E não há problema nenhum nisso, ok? E aí, quando uma pessoa disser, você fica mais com fulano. Não, eu quero dizer para você que você tem esse mesmo poder e direito, só que fulano pede para estar comigo. Então, se você me procurar, você vai ter da mesma forma, entende? Então, a gente precisa tomar só cuidado. Jesus tinha Pedro, Tiago e João por vários motivos, mas um deles, né, um dos motivos assim, é porque os três representavam algo que estava acontecendo espiritualmente naquele tempo, que era Pedro, que significa pedra, a lei, Tiago, que significa substituto, e João, graça. Ou seja, a pedra, a lei, está sendo substituída pela graça. Entende? Então, a gente tem também esse sentido das entrelinhas, né? Esse sentido que fica um pouco oculto aos nossos olhos, se não houver uma pesquisa mais profunda, mas a gente vê claramente Jesus tratando cada um segundo a sua medida de entrega, a sua medida de comprometimento, ok? Enfim, ok, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Não? Então vamos lá. E aí a outra questão aqui, segundo ponto, o modelo de Cristo. Ser discípulo é seguir os passos de Cristo. Essa é a outra definição muito usada nas nossas igrejas para discipulado. Seguir os passos nada mais é do que fazer o que Cristo faria, agir como ele agiria, ser como ele é, ter o caráter que ele tem. A Bíblia diz, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Como eu vos amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isto, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Ou seja, nós precisamos ser ensinados por Jesus a respeito de como amar. E aí daí vem a renúncia. Porque quando eu sou ensinado por Jesus a como amar, muitas vezes vou precisar renunciar à minha vontade, que é de não amar, que é de desprezar. Tudo bem? Cristo, nesses versículos descritos em João 13, traz a palavra como eu amei. Ou seja, como eu fiz, vocês também se farão. Ele foi o modelo para os discípulos, por isso sempre os chamava para estarem juntos em relacionamento e intimidade. Ele ensinava na prática e mostrava que sua vida era um exemplo a ser seguido. Ser discípulo é seguir a Cristo nas nossas práticas diárias e influenciar a outros a fazer o mesmo. Para isso, precisamos ser iguais a Cristo. Ser discipulador é ser exemplo até em pequenas atitudes, como honrar nossos políticos, mesmo que eles estejam errados. Ok, pessoal? Ok? Honrar, pessoal, é você dar os devidos reconhecimentos, né? Como não xingar, como tratar com respeito, ok? Mesmo que estejam errados. Obedecer às leis de trânsito, ser educados e cordiais na forma de tratar as pessoas, à nossa volta, ok? E vamos lá. Terceiro, reproduzir plenitude de vida. O autor da definição que estamos estudando diz que o discipulador deve reproduzir no discípulo a plenitude da vida que tem em Cristo, ou seja, você vai dar para as pessoas a medida de vida de Deus que você tem recebido como revelação. Todos nós nascemos de novo e temos a vida de Deus. A grande questão não é ter a vida de Deus. A grande questão é a medida que você está liberando. E como que eu libero essa medida? Orando, me relacionando com Deus, aumentando em revelação, eu vou poder liberar mais sobre a vida das pessoas que eu estou discipulando.
ok? Então diz ali, ó, reproduzir significa, nesse caso, multiplicar e fazer novamente. Plenitude tem como significado aquilo que é completo, inteiro, sem espaço. Isso quer dizer que o discipulador deve reproduzir de forma completa e inteira a vida que ele tem em Cristo no seu discípulo. Então, gente, é extremamente importante que nós cultivemos uma vida de relacionamento com Deus. Por quê? Nós precisamos compreender que o que as pessoas precisam não são de nós. As pessoas não precisam de nós. As pessoas precisam de Cristo. E para elas terem a Cristo, elas precisam ter uma revelação visível até que elas aprendam a ter essa revelação pelo Espírito. E quem é essa revelação visível? Nós. Nós somos as mãos, braços, pés, pernas de Jesus aqui na Terra. Somos, como a gente sempre diz, uma extensão de quem Ele é. Então é muito importante que você tenha isso no seu coração. Eu sou uma extensão de Cristo. E o que eu vou dar para os meus discípulos? Eu vou dar aquilo que eu tenho recebido de Cristo. Então ore, leia a palavra. Se você ainda não começou o plano de leitura anual, ainda dá tempo. Poxa, apóstolo, eu já perdi um mês e alguns dias. Não há problema. Comece. É muito importante que você esteja lendo as Escrituras para que o Espírito Santo possa ter material para poder trazer as revelações que ele quer. Obviamente, o Espírito Santo pode nos comunicar qualquer coisa que ele deseja, mas é extremamente importante que nós conheçamos também a palavra de Deus. Por quê? Porque Deus só vai revelar, gente, aquilo que a gente não tem disponível. A Bíblia, nós temos disponível. Então, você hoje pode ter essa revelação também pelas Escrituras. Então, pessoal, vamos ler a Bíblia. Pegue a sua Bíblia, comece a ler. Agora, né, se você começar o plano de leitura agora, por dia, leia 5 capítulos. Né? Nós estamos lendo de 4 em 4. Leia 5 capítulos. Daqui a pouco você vai alcançar a gente. Dentro de pouco tempo, você vai conseguir nos alcançar. Mas é importante que você comece, não desista. Se você tem dificuldades, como eu também já tive, né? E eu peço todos os dias ao Espírito Santo para me ajudar, porque sem ele eu não vou conseguir fazer nada. Se renda ao Espírito Santo, peça ajuda a ele. Deus quer transformar você numa referência. Não permita que o diabo continue te sabotando. Não permita que o diabo continue impedindo que você seja a resposta para a vida de pessoas. Hoje, você está ouvindo essa aula exatamente porque o Espírito Santo quer que você, nesse ano de 2024, seja resposta para a vida de alguém. Mas para ser resposta, você precisa se preparar. Jesus se preparou durante muito tempo, fazendo todas as escolas que existiam na época, para que ele pudesse ser primeiramente reconhecido pelos homens e depois ser reconhecido por aquilo que ele tinha, que era a vida de Deus. Então, se prepare. Todo chamado, ele precisa de preparo, ele precisa de homens e mulheres que estejam dispostos a crescer na vontade de Deus. Ok? Então, gente, 2024, vamos aí consolidar, precisamos de consolidadores. Comece pela consolidação. Apóstolo, eu já passei pela consolidação. Abra uma célula aí onde você estiver. Por quê? Porque nós fomos chamados para liderar pessoas. Tudo bem? E ainda que você se ache incapaz, se você começar, você será capacitado. Porque quem chama é o Espírito, e Deus vai nos dar todas as ferramentas que nós precisamos para sermos capacitados. Ok? Olha que coisa linda diz aqui, ó. Um dos maiores exemplos disso é quando o apóstolo Paulo diz: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11, versículo 1. Com essa citação, o apóstolo deixa claro que o povo de Corinto podia reproduzir e imitar a forma que ele agia, porque tinha convicção de que ele era pleno
em fazer o que Cristo fazia. Então, olha o comprometimento de Paulo. E, gente, a gente percebe, lendo as Escrituras, que Paulo não era uma pessoa fácil de se lidar no início da sua caminhada. Paulo já teve brigas, já teve problemas com... Oh, meu Deus do céu, esqueci agora o nome dele, aquele que andava... Barnabé. Ele já teve problemas com Barnabé, teve problemas com João Marcos, mas você vê que Paulo vai crescendo. Por quê? Gente, problemas fazem parte do nosso processo de amadurecimento, mas o que nós precisamos é nos comprometer com as mudanças propostas pelo Espírito. Então, apóstolo, eu já tive muitos problemas. Se comprometa com a mudança, se comprometa a ouvir o Espírito, se comprometa a mudar o seu comportamento, ok? Porque o Espírito vai te convencer e ele vai te ajudar. Mas enquanto você estiver se desculpando, você não poderá avançar naquilo que Deus tem para você. Então, pare de se desculpar e avance. Olha o que diz aqui. E isso não quer dizer que o discípulo é uma cópia fiel do discipulador, mas que os dois juntos seguem imitando a Cristo nas atitudes, nas reações, na maneira de viver, nas decisões. O discipulador precisa ser maduro o suficiente para entender que seu discípulo, olha isso, pessoal, que seu discípulo pode manifestar-se de maneira diferente, em níveis diferentes, podendo, inclusive, ser mais influente, ter dons espirituais, vocacionais ou ministeriais diferentes de você. Isso fala da particularidade de propósitos que cada um tem. Porém, é imprescindível que haja a reprodução do caráter de Cristo que deve existir em sua vida. Então, gente, entenda bem, a maneira como eu vou me manifestar depende do propósito de Deus na minha vida. E existem discípulos que eles vão ser muito mais influentes do que eu. Mas a questão não é influência. A grande questão é nós reproduzirmos o caráter de Jesus, e isso é o fruto do Espírito, e para isso nós precisamos estar totalmente submissos a Ele. E, gente, esse totalmente submissos, não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que é uma entrega diária, que é algo que nós precisamos fazer todos os dias, ok? Quarto, treinar a outros. Então, pessoal, não adianta. Ser acompanhado individualmente tem o objetivo de treinar, acompanhar outras pessoas, ok? A base para a parte final dessa definição de discipulado está naquilo que Paulo escreveu para Timóteo. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros, 2 Timóteo 2, 1 e 2. Um dos estágios do discipulado é capacitar o discípulo para que ele instrua outros da mesma forma que foi instruído. Paulo tinha a convicção que Timóteo seria uma das pessoas que passaria adiante o que ele ensinou. No livro Fazendo Toda a Diferença, o autor chama isso de correntes vivas, o que faz com que todas as pessoas estejam conectadas e, na medida em que o discipulador ajuda e ensina o discípulo, ele também aprende e cresce em Cristo. Então, olha só, Paulo era o discipulador, Timóteo, o discípulo, o outro discípulo era a pessoa fiel e o outro discípulo era outro. Só que isso é uma corrente, cada um fazendo a sua parte, ok? Nenhuma pessoa é um fim em si mesma. Todo discípulo faz parte de um processo que visa expandir o reino de Deus. Paulo considerava vão o seu trabalho se seus filhos na fé não se tornassem discípulos, o que, gente? Maduros, que reproduzissem a vida de Jesus em outros. Em 1 Tessalonicenses 2, 19 e 20, Paulo mostra que sabia que conduzir uma pessoa a Cristo era só o início do seu trabalho espiritual. A continuidade estava em fazer com que essa pessoa reproduzisse a vida de Cristo em outros. Essa é a alegria e glória de discípulos maduros. Olha o que diz em 1 Tessalonicenses 2, 19 e 20. Pois quem é a nossa esperança, alegria e coroa, em que nos gloriamos,
perante o Senhor Jesus na sua vinda. Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Então, nós precisamos entender que nós, se temos algo para nos gloriar, é na missão que Deus nos deu de transformarmos pessoas em verdadeiros discípulos, em verdadeiros filhos de Deus. Ok? Agora, uma coisa interessante aqui. Discípulos e não apenas convertidos. Ok? Que é a multidão. O que é a multidão, pessoal? Alguém sabe o que é a multidão? Multidão são aquelas pessoas que estão nos ouvindo, que estão junto conosco, mas elas não querem se comprometer com nada. Ok? Então, um discípulo real é alguém que também está comprometido com a missão da igreja. Nós somos uma igreja apostólica. E uma igreja apostólica tem como visão o quê, pessoal? Tem como visão cumprir a missão. Ok? Então, olha só. Todo discípulo é convertido a Cristo de fato, mas nem todo convertido é um discípulo real. Para entendermos melhor esse conteúdo, falaremos sobre discípulos e convertidos ou crentes. Ok? O livro que estamos utilizando como base para esse capítulo usa uma experiência do pessoal do autor, Kenneth Phillips, que ilustra de forma muito real a grande diferença entre fazer discípulos e crentes. Entre o processo de discipulado e o evangelismo, ele mostra de maneira clara e até matemática que o evangelismo não é tão eficaz quanto o discipulado. A gente tem claro isso, gente, quando nós olhamos, por exemplo, para alguns avivamentos que aconteceram no mundo, que aconteceram na história do cristianismo. Grandes avivamentos com homens que eram maravilhosos, homens que representavam Cristo de uma maneira muito poderosa, que evangelizaram de uma maneira nunca vista, mas quando morreram, os seus movimentos de avivamento se tornaram nada mais, nada menos do que história para museu. Então nós precisamos entender que ainda que Deus esteja movendo algo na nossa geração através de nós precisamos deixar um legado, e esse legado precisa ser continuado. E como que eu deixo um legado para ser continuado? Fazendo discípulos. Olha o que diz aqui, ó. Isso porque o discipulado leva as pessoas a serem parecidas com Cristo e a fazer o que Cristo fez, enquanto o evangelismo leva as pessoas à igreja e não incentiva o quê, pessoal? E não incentiva o crescimento e aprofundamento do conhecer a Cristo, o que faz com que a maioria não tenha verdadeira mudança de caráter e pensamento, não mexe nos fundamentos. Uma observação importante a ser feita é que o evangelismo não é algo ruim, muito menos algo que não esteja nos planos do Senhor. Pelo contrário, o evangelismo é uma grande ferramenta para ganharmos pessoas, e os evangelistas são instituídos por Deus com base de edificação na igreja, assim como todo o ministério quíntuplo descrito em Efésios 4. Porém, o evangelismo é o início para que haja verdadeira mudança e para o prosseguimento em parecer com Cristo. O processo discipulado, de forma correta, é essencial. Vamos dar aqui uma olhada nesse quadro. Olha aí. Diferenças de um discípulo para um convertido. Vamos ver? Quais são as diferenças de um discípulo para um convertido? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer falar? Pode perguntar, pessoal. Não? Então vamos lá. Então, gente, qual é a primeira característica de um discípulo? Ele morre para si mesmo. Ou seja, a renúncia faz parte da sua caminhada, porque renúncia me leva a crescer. Renúncia me leva a parecer com Cristo. Ok? Convertido, não abre mão das suas vontades para viver a vontade de Deus. Não abre mão das suas vontades para viver a vontade de Deus. Discípulo, reproduz
dando frutos e fazendo novos discípulos. O convertido pensa no seu próprio crescimento, não se importando em ensinar a outros, dando o que recebeu. Ok? Então vamos lá, olha para você. Olha para você e perceba, cara, eu estou sendo mais um convertido ou realmente eu já entendi o que é ser um discípulo? 3. Procura estimular a outro. Ó, o discípulo. Procura estimular a outro. Ok? E o convertido precisa ser constantemente estimulado. É aquela brincadeira que a gente faz da galinha da Angola. Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. É aquela pessoa que ela está vivendo ainda para ela está vivendo ainda para ser ajudada, né? É a ovelhinha de Jesus. Gente, todo mundo tem um momento ovelhinha, mas a gente não pode viver como ovelha. Nós somos chamados para sermos filhos, para fazermos discípulos, sermos discípulos. Ok? Olha lá. O discípulo obedece e nega a si mesmo. O convertido reclama e murmura com facilidade. O discípulo submete-se facilmente, entendendo o princípio de autoridade. O convertido tem dificuldade de submeter-se, o que pode levar à rebelião. O discípulo conhece a voz de Deus. E olha aqui, o convertido espera que outros digam o que ele deve fazer. Ok? E aí? Você já se identificou? Já olhou aí para ver aonde você entra nisso? Vamos lá, vamos continuar aqui ainda. Tem mais coisa. Olha aí. O discípulo sempre responde: eis-me aqui. E o convertido tem uma tendência a responder: talvez. Por quê? Porque ele sempre vai olhar primeiro para a sua necessidade. Olha aqui. É importante ressaltar que não estamos nos referindo diretamente à salvação de uma pessoa, porém ao estilo de vida que ele decide viver, o de Cristo ou o seu próprio. É bem verdade que todas as pessoas que entregam verdadeiramente suas vidas a Cristo, em algum momento, irão transicionar o estilo de vida e tornar-se-ão discípulos, reproduzindo até chegar à sua plenitude o caráter de Cristo. Porém, cada um tem seu tempo de maturação, de maturidade. Alguns são imediatos, outros demoram. Isso por ser devido a muitos fatores, dentre eles dificuldade para confiar, dificuldade para crer, infância traumática que leva as pessoas a serem inseguras, falta de conhecimento da pessoa de Cristo e da sua palavra. Ok? Vamos lá. A grande comissão, que é a estratégia de Deus. Quando, através de Adão, o pecado atingiu a humanidade, o homem já não poderia mais se relacionar com o Senhor da mesma forma que acontecia no Jardim do Éden. Então, o plano do Pai foi enviar o seu Filho, Jesus, para morrer pelos pecados da humanidade, restaurando o acesso ao lugar de intimidade com Deus por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo, como estratégia para que todos conheçam e sejam parecidos com Cristo, foi dada uma ordem, o ID, que é a grande comissão. Olha o que diz aí, Mateus 28, 19 e 20. Ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O discipulado cristão continuou a crescer quando os seguidores de Jesus, quando os seguidores de Jesus se reuniram em Jerusalém e Pedro delineou os critérios para selecionar o 12º discípulo que iria substituir Judas Iscariote. A Bíblia diz que eles tiraram a sorte e Matias foi escolhido. Aqueles, porém, que já previamente tinham sido discípulos, seguidores de Jesus, estavam agora para exercer o ofício apostólico. Sua intenção era semear a palavra e depois de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio e habitou neles pela primeira vez, foram em direção ao alvo. Essa foi e ainda é a estratégia que o Senhor tem para alcançar o mundo. Cristo usou o modelo do discipulado.
capacitou os seus discípulos a usarem, e nós, hoje, também somos capacitados e treinados para usar o discipulado como estratégia não só para alcançar pessoas para o reino, mas também para capacitá-las a fazer o mesmo com outras pessoas, resultando no alcance de muitos que podem ser transformados pela palavra do Evangelho e pelo nosso testemunho. A Bíblia, em Marcos 3,14, traz uma observação importante dessa estratégia. Designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. O treinamento de um discípulo deve passar por duas etapas: estar e enviar. Vamos ver aí o que diz? Vamos lá. Estar. O discípulo deve primeiramente estar ao lado do seu discipulador para ser tratado no seu caráter, receber ensino e aprender a fazer a obra. Sócrates não é um exemplo bíblico de discipulado, mas é um ótimo exemplo para o assunto. Ele nasceu em Atenas por volta de 470 a.C., foi o primeiro dos 3 filósofos gregos. O filósofo em questão não deixou nada escrito, porém, ensinou acerca das ideias que tinha. Mas a grande pergunta é: como sabemos sobre todas essas ideias se nada foi escrito? A resposta é que Sócrates fez discípulos. Um dos mais conhecidos é Platão, fundador da primeira universidade. Porém, mais importante não são os feitos desses discípulos, mas como eles propagaram os ensinos que receberam do seu mestre. Sócrates discipulava esses homens através do estar junto. A história da filosofia diz que ele ensinava nas praças de Atenas por meio do relacionamento, utilizando os assuntos do dia a dia daquelas pessoas que escolheram ouvir o que ele tinha a dizer, assim como Cristo fez no tempo dele com os 12 discípulos. Ao convidar aqueles homens ao discipulado, Jesus estabeleceu a prática de estar com eles. Essa foi a essência de sua forma de treinar. Por essa proximidade, João diz no capítulo 1, versículo 3, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Os discípulos não só ouviam, mas viam e participavam de tudo que Jesus fazia. Ok? Pessoal, alguma dúvida sobre o que está sendo dito? Ok? Adriele, quer perguntar? Alguém quer perguntar, gente? Se tiver alguma pergunta, é só falar aqui comigo. Ok? Olha o que diz aqui, ó. Em Atos 4,13, Pedro e João são reconhecidos como homens que tiveram convívio com Jesus, provavelmente pela forma de falar, pela forma de agir e pelos princípios que carregavam de Cristo. Ok? Então, gente, o relacionamento gera isso, essa forma de falar, essa forma de agir. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Ou tá tudo bem, tá tudo certinho? Ok? E aí, agora a gente vai falar sobre o enviar. Olha que coisa interessante. O relacionamento de discipulado de Cristo com seus discípulos levou-os a serem enviados para quê, gente? Para reproduzir. Em Marcos 6,7 diz: chamou a si os 12 e começou a enviá-los a dois em dois. É uma ferramenta para o discípulo alcançar a maturidade cristã e assim frutificar. Nesse ponto, o discípulo se torna discipulador, como diz em Hebreus 5,12. O aprendiz chega no tempo de ser mestre. Se não houver envio, não haverá reprodução do caráter de Cristo, e o discipulado ainda não alcançou o seu pleno objetivo. João 15,8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Essa é a visão do discipulado. Frutificar onde se está plantado, por meio do relacionamento. Conclusão, concluímos então que o discipulado é uma estratégia que leva o discípulo a estar disposto a qualquer coisa para viver os planos e sonhos do Senhor, convictos de que eles são infinitamente melhores do que os seus. Ok? E aí, pessoal? Até aqui, tá tudo bem? Alguma dúvida?
Aí diz aqui, ó, entendemos também que o processo de discipulado leva à reprodução e frutificação, faz com que o evangelho seja levado e também com que o caráter de Cristo seja multiplicado em outros através da obediência à ordem de Cristo, em Mateus 28, o ide. Então isso é muito legal, porque as pessoas vão olhar para você e elas vão ver claramente o discipulado sendo claro através da sua obediência, o seu comportamento, a sua maneira de falar, a sua maneira de pensar. O conceito de discipulado que podemos ter nutrir um relacionamento que imprima o caráter de Cristo em cada um de nós, buscando alcançar a plenitude de Jesus, que a Bíblia diz em Efésios 4:13. O discipulado é uma ferramenta para que Deus tenha muitos filhos parecidos com quem? Parecidos com Cristo. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Que essas sejam as palavras do Pai, quando olhar para nós, que Ele tenha prazer nos filhos e discípulos, e somos assim como tem de Cristo. Amém? Beleza, pessoal? Sim ou não? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos dar uma pequena pausa. São 19h54, 8 horas a gente volta para poder dar continuidade à aula, o nosso último capítulo, beleza? 8 em ponto. Vamos começar. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, gente, para o nosso último capítulo. A lição 7. O que é ser um discípulo? Então, vamos lá. Em Israel, os meninos começavam a estudar a Torá, nome dado aos 5 primeiros livros da Bíblia, tá? Que a gente conhece como Pentateuco, era chamado de Torá. Aos 6 anos, aos 10 anos, eles chegavam ao fim do primeiro ciclo de estudos, o que podemos considerar a escola primária, chamada Beit Sefer. Tá bom, gente? Beit, casa, Sefer, livro. Tá? Após esse período, os rabinos ou mestres selecionavam os melhores para darem continuidade aos estudos. Os que não eram selecionados aprendiam a profissão do pai. Quando escolhidos pelos mestres para a continuidade desse aprendizado, os meninos de 10 aos 14 anos iniciavam o segundo ciclo, chamado de Beit Talmud, em que aprendiam, além da Torá, os livros históricos, sabedoria e os proféticos. Nesse período, os alunos interpretavam, discutiam as aplicações da lei de Moisés e eram iniciados também no que os rabinos chamavam de tradição oral, que era sabedoria acumulada por eles ao longo da história de Israel. Terminado o ciclo do Beit Talmud, os que se destacavam continuavam seu processo de aprendizagem com o rabino e passavam a ser chamados de Talmudim, o plural da palavra Talmid, cujo significado é discípulo. Nessa fase, os discípulos eram ensinados de uma forma mais próxima ao seu mestre, seguindo a todo tempo, observando sua fala e suas ações. Por isso é utilizada a expressão aos pés do rabino. Amém? Lembra ali que Paulo fala que ele foi ensinado aos pés de Gamaliel, é quando a pessoa se tornava um talmide, fazia parte do talmidim. Cada rabino tinha uma forma de interpretar a Torá e essa visão, ou interpretação da lei. Era comumente chamado de julgo. A sua formação de interpretação, quando avaliada e aceita por outros 2 rabinos mais velhos, se tornava o julgo do rabino. Os discípulos que estavam aos pés do rabino aprendiam de acordo com o julgo daquele rabino. Por isso Jesus diz em Mateus 11:30, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Ou seja, o meu ensino não é para trazer peso ou condenação. Quando Cristo chamou os discípulos, certamente eles não sabiam onde chegariam ou o impacto que causariam nas suas vidas, na sociedade que viviam e nas que ainda estavam por vir, mas eles conheciam a cultura e sabiam da importância de ser convidado a seguir um rabino. Falamos um pouco sobre o estilo de discipulado judaico e de como
e do tempo de Cristo para compreendermos como Jesus e seus discípulos entendiam o que era ser discípulo de acordo com a cultura que viviam. Vale a pena observar também que, diferente do que era comum, Cristo não escolheu para discípulos que mais se destacavam. Pelo contrário, escolheu homens simples, pescadores, cobradores de impostos, mostrando que qualquer pessoa que se disponibilizar pode ser discípulo dele. Ou seja, as pessoas que são escolhidas por Jesus são chamadas de improváveis, porque eram pessoas que tinham sido talvez reprovadas no olhar de outros rabinos, né? Imagina, um pescador era alguém que tinha aprendido a profissão do pai. Então, provavelmente, ele fez a primeira escola, mas depois não deu prosseguimento. Cobradores de impostos, considerados traidores, né? Então, a gente vê que Jesus ele escolhe pessoas que não seriam comumente convidadas para ser um discípulo. Tudo bem? Olha o que diz aqui, ó. Segundo o que lemos até o momento, compreendemos que ao tornar-se discípulo, você está se comprometendo com a visão de seu mestre. Sendo assim, quando você decide ser discípulo de Jesus, está escolhendo se tornar parecido com ele em suas crenças e princípios. O que nos faz discípulos? Vamos lá? Para entendermos o que é um discípulo, falaremos primeiro de algumas relações de discipulado que a Bíblia descreve. Essas relações nos farão entender melhor o papel discipulador e do discípulo, compreendendo assim não só a diferença entre um e outro, como também se estamos cumprindo bem o nosso papel dentro do discipulado. Então, um exemplo aqui de discípulo e discipulador. Elias e Eliseu. Elias foi um profeta no tempo do rei Acabe que se comprometeu intimamente na luta contra a adoração de Baal. Dentro do seu ministério, foi usado para realizar sinais e milagres. No primeiro livro de Reis, a Bíblia relata o momento em que Elias foi desafiado por Deus a se tornar discipulador de Eliseu. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele, lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, pois o que te fiz eu? Voltou, pois, te o segui, e tomou a junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. 1 de Reis 19, do 19 ao 21. Amém, gente? 1 de Reis. Sempre no Antigo Testamento, na Primeira Aliança, primeiro, 2 de Reis, 1 de Crônicas, 2 de Crônicas, 1 de Samuel, 2 de Samuel. Não existe primeira no Antigo Testamento, só primeiro. Primeira é na Nova Aliança, no Novo Testamento, por causa das cartas, por ser uma carta. No Antigo Testamento é sempre livro, tá? O ato de lançar a capa simboliza um convite ao ministério profético, em que Eliseu, se aceitasse, começaria a aprender o jugo daquele discipulador. Eliseu, enquanto discípulo, não só aceitou o chamado, mas foi além, pedindo porção dobrada do poder espiritual que estava sobre o seu discipulador, Elias. Ok? Vamos analisar aqui alguns fatos, alguns pontos desse relacionamento de discipulado. Gente, presta atenção aqui numa coisa, deixa eu fazer uma observação para vocês a respeito do que aconteceu aqui. Você percebe que quando Eliseu foi chamado, ele não era uma pessoa que estava desocupada. Deus não chama a gente desocupada. Deus só chama a gente que está envolvido fazendo alguma coisa. Segunda coisa, Deus, quando chama Eliseu por intermédio de Elias, o que Eliseu faz? Eliseu, ele coloca
aquele chamado como uma primazia na sua vida. Ele entendeu que ele precisava dedicar a sua vida, ok? Isso quer dizer o quê? Qualquer coisa que viesse, o seu chamado tinha um primeiro lugar, tinha prioridade. E é isso que a gente precisa compreender. Não é que a gente precisa deixar de trabalhar, não é que a gente precisa fazer nada disso. A gente precisa entender que tudo na nossa vida precisa girar em torno da vontade de Deus do nosso chamado, ok? Que tudo está cooperando, que Deus está trabalhando através das situações para o meu crescimento, ok? Vamos lá. Olha o que diz aqui, ó. Primeiro, qual o ponto que nós devemos analisar no relacionamento discipulado? Primeiro, direção de Deus. Em 1 de Reis 19:16, vemos Elias recebendo uma direção clara da parte do Senhor para discipular Eliseu. Ele não entrou nesse relacionamento discipulado por afinidade, por ser amigo ou por ver potencial em Eliseu, mas por receber do Senhor uma direção. O discipulado deve ser orientado por Deus, já que cada pessoa tem uma particularidade que só o Senhor conhece e por isso precisa de auxílio específico. Em 2 de Reis 2:2, vemos que Eliseu tinha prazer no relacionamento com Elias. Desejava aprender com seu mestre e estar onde ele estivesse. Isso não significa que o discípulo vai ficar 24 horas colado no seu discipulador, nem que precise estar o tempo todo em contato, mas que todo discípulo deve ter prazer em participar da graça que acompanha a vida e os feitos do Senhor através do discipulador. Lembrando que dentro da nossa realidade, o discipulador forja seu discípulo ao molde de Cristo e não de sua própria figura. Porém, o exemplo do mestre deve refletir a imagem de Cristo. Vemos na vida de Elias que um discípulo que anda próximo ao discipulador sabe o que o Senhor tem feito na vida dele. Em Betel, discípulos dos profetas foram falar com Elias e indagaram: sabes que hoje Yahvé vai levar teu mestre para o céu, separando de ti. Ao que prontamente retrucou Eliseu: sei, calai-vos. Então, olha a coisa interessante, né? Eliseu sabia muito bem o que estava acontecendo na vida do discipulador e ele estava acompanhando aquilo com muita proximidade. Jesus e os 12. O ponto essencial do discipulado, segundo o modelo de Cristo, é ensinar através da convivência. Cristo orou ao Pai antes de escolhê-los, fez o convite direto a cada um, andava com eles, ensinava-os, aplicou tarefas práticas e aos poucos foi possível perceber uma mudança gradativa na vida daqueles homens. Pedro, por exemplo, mesmo quando tentava negar que conhecia Cristo, os que ali estavam presentes disseram: verdadeiramente és um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Até mesmo a maneira de Pedro se expressar mostrava com quem ele havia estado. O discipulado genuíno produz este tipo de resultado, evidencia Cristo na vida do discípulo. Vamos lá. Paulo e Timóteo. Pessoal, alguma dúvida? Fala comigo. Alguma dúvida? Ou está tudo certo? Não, tudo certo. Amém. Beleza, então. Vou continuar, hein, pessoal. Ok? Vamos lá. Relacionamento, gente, de Paulo e Timóteo. Paulo e Timóteo tinham um relacionamento de discipulado e amizade. Percebemos isso na forma que Paulo saudava Timóteo nas cartas que escrevia a ele. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. A Timóteo, filho amado, muito amado, desculpe. Graça, misericórdia e paz proveniente de Deus e de Cristo, nosso Senhor. Paulo, enquanto discipulador, tinha um relacionamento de pai e filho com Timóteo. Manifestava amor. Meu amado filho, precisamos ter amor e afeto por aqueles que o Senhor nos deu a responsabilidade de cuidar. Era intercessor e orava pelo seu discípulo.
sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia. Buscava ter intimidade com ele. Recordo-me das tuas lágrimas e desejo muito te ver. Desafiava-o a crescer e praticar os dons que tinha. Uma vez mais, quero encorajar-te que reavives o dom de Deus que habita em ti. Olha só, gente, que coisa tremenda. Vamos lá? Conhecia a debilidade do seu discípulo e o confrontava, porquanto Deus não nos concedeu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Timóteo, na posição de discípulo, também tinha características claras. Quais eram, pessoal? Seguia os ensinamentos de Paulo e era apto para ajudar a outros, como o próprio Paulo, pois agia de acordo com tudo que aprendeu observando a vida do discipulador. Era confiável e por isso podia ser enviado. Era cooperador, caráter aprovado e homem de fé. Essas são algumas características que encontramos na Bíblia que nos dá uma boa compreensão do que é ser discípulo e também do que é ser discipulador. O livro A Formação de um Discípulo traz alguns pontos que também são de suma importância para caracterizar e descrever um discípulo. Olha o que diz: obediência, submissão, amor e oração são objetivos pelos quais você e cada discípulo que fizer deverão labutar. Falaremos sobre esse tópico apresentado pelo autor. Primeiro, pessoal, obediência. Se vocês amam, obedecerão os meus mandamentos. João 14:15. No nosso dia a dia, vemos muitos obedecendo por medo, mas Cristo nos ensina no versículo que acabamos de ler que a base para a obediência no reino está no amor e não no medo. Quando falo de amor, gente, estou falando também de gratidão. Por que eu obedeço? Não porque eu tenho medo de que Deus vai descer a mão, de que Deus vai pesar a mão, né? De que Deus vai fazer uma coisa comigo, mas por causa de toda a gratidão que eu tenho por compreender e ter a revelação desse amor. Todo discípulo deve ser levado à obediência à palavra do Senhor, porque sabe que a base do relacionamento é o quê? É o amor. No amor não existe receio. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo pressupõe punição, e aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Esse texto da primeira epístola de Paulo, do apóstolo João, vemos o conceito que diz: o verdadeiro, perfeito amor lança fora todo medo. Diz ainda que nós amamos porque ele, Cristo, nos amou primeiro. A forma que Cristo manifestar amor foi através da obediência. Ele escolheu obedecer e morrer por amor a nós. Mesmo sem querer obedecer o Pai. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Ser discípulo é permanecer firme em obediência à palavra. Não é somente conhecer, mas decidir obedecê-la. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. João 8:31. Olha o que ele diz aqui. Deus não espera que você, à semelhança de Cristo, decida obedecer por seus próprios esforços. Paulo ensina que é Deus que efetua em você tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Sua vontade, capacitada pelo Espírito Santo, pode vencer seus sentimentos e levá-los a agir conforme seu compromisso anterior com Cristo. Outra coisa que é muito importante entender é a relação que existe entre a obediência e a submissão. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Hebreus 13, verso 17. Antes da gente continuar a falar sobre submissão, deixa eu chamar a atenção de vocês para essa questão de amar, né,
e obedecer mesmo sem querer obedecer. A gente precisa compreender que muita coisa que a gente não consegue só vai conseguir romper quando a gente compreender que é preciso fazer mesmo sem ter vontade. Existem coisas em você que durante a sua vida te limitaram, te formataram de maneira errada. E quando o Espírito Santo fala conosco, uma das coisas que nós precisamos compreender é que, mesmo sem ter vontade de fazer, faz parte do nosso chamado obedecer. Porque obediência te leva ao rompimento. Não é obedecer por obedecer. É obedecer dizendo, Senhor, eu não dou conta disso, mas eu confio no teu amor. Eu confio, Senhor, na tua graça. E eu sei que o Senhor vai me capacitar a não somente obedecer, mas romper com aquilo que me limita. Eu oro agora na autoridade do nome de Jesus, para que você rompa com todas as limitações que até hoje tem tentado te sabotar, tem tentado te impedir de crescer. Na autoridade do nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, eu oro agora para que você comece a romper. Comece a romper agora. Você que hoje tem sido desafiado a fazer algo e você tem dito, Deus, eu não consigo, meus sentimentos ou pensamentos são maiores, mas você tem a plena convicção de que o Espírito Santo te chamou para fazer isso, na autoridade do nome de Jesus, que você rompa nesse momento, que você rompa com tudo aquilo que está tentando impedir você de confiar nesse amor, de ser capacitado pela graça. Existe graça nesse momento, te capacitando, nesse momento de fraqueza. O Espírito Santo está dizendo, eu vou te capacitar no nome de Jesus. Eu vou te capacitar. Você não foi chamado para me obedecer com medo. O medo não faz parte do nosso relacionamento. Não viva mais com medo. Não. O sentimento que vai permear a sua vida agora vai ser a gratidão, o amor. A gratidão, o amor. A gratidão. Que toda a formatação feita pelos seus pais, os seus pais que tentaram criar você da melhor maneira, mas tentaram influenciar você pelo medo, tentaram influenciar você de todas as maneiras, te limitaram. Hoje o Senhor está dizendo, em nome de Jesus, o nosso relacionamento foi estabelecido com base no amor, foi estabelecido com base num relacionamento de liberdade. E por mais que você tenha liberdade para dizer, não quero fazer, o meu amor te constrange à obediência. Meu Deus! Meu Deus, o meu amor te constrange à obediência. Ai, o amor dele te constrange à obediência. E você não vai obedecer porque você está com medo. Você vai obedecer porque não existe outro caminho que não seja corresponder a esse amor. Corresponda a esse amor. Esse amor que não te leva para a libertinagem, mas esse amor que te leva à liberdade e à verdadeira liberdade em Cristo. A verdadeira liberdade em Cristo, que é viver para a glória dele. Amém? Receba
Receba, Deus está Amém. derramando sobre você agora. Aleluia. Deus está falando com você, Deus está liberando sobre você agora Aleluia. essa palavra de ousadia, de fé, de alegria. Deus está liberando sobre você agora, no nome de Cristo Jesus. Amém? Você recebe essa palavra? Glória! Deus é maravilhoso, Eu Deus é recebo, lindo. glória. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Então vamos lá, gente. Vamos lá, o Senhor é maravilhoso. Meu Deus. Esse versículo, gente, ó, só contextualizando aqui, voltando, né? Hebreus 13, 17. Obedeçam os seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Nesse versículo fica muito claro que são duas coisas completamente diferentes. A obediência é uma questão de conduta, a submissão de atitude. A obediência, ela é condicional. Estamos totalmente de acordo com a palavra de Deus em Atos 5,19. Pedro diz: antes importa obedecer a Deus do que ao homem, porém submissão é incondicional. Quando o líder de qualquer ordem nos solicita algo contrário à palavra de Deus, não devemos obedecê-lo. No entanto, precisamos nos manter submissos a ele. Por exemplo, eu posso dizer de forma cordial e respeitosamente que não vou fazer o que ele solicitou e não de maneira rude e agressiva. Assim, eu mantenho a obediência à palavra e a submissão ao líder. O exemplo sobre isso foi o episódio descrito em Atos 4, 18 ao 20, onde Pedro e João foram proibidos de falar e ensinar em nome de Jesus. Porém, como eles fariam isso se Jesus já os havia ordenado: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura? Eles não podiam. O Sinédrio ordenou algo aos discípulos que iam contra o mandamento de Jesus. Então, eles especificamente se recusaram. Ouça o que as Escrituras dizem a respeito da decisão deles. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. O temor que eles tinham de Deus lhes trouxe grandes bênçãos e poder. Amar uns aos outros. João 13, 35. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. O amor deve ser a marca de um discípulo. Todos devem nos conhecer porque amamos e tratamos outros com amor. Isso fala de sermos simpáticos, ter uma aparência amigável e sermos pessoas cordiais. A nossa forma de falar não pode ser grosseira ou ríspida. A Bíblia descreve em 1 de João, olha aí, pessoal, ó, primeira de João. Por que de João? Porque foi João que escreveu. Diferente de 1 Coríntios, porque foi Paulo que escreveu a primeira carta aos Coríntios. Ok? 1 de João 4:8, que aquele que não ama não conhece a Deus, porque ele é o próprio amor. Como representar alguém que é amor se não amarmos verdadeiramente? Impossível. Ok? Então, gente, a revelação do amor acontece no nosso relacionamento com Deus e, com certeza, em alguns momentos você não vai querer amar. É nesse momento que nós precisamos pedir graça, capacitação para amar como Ele ama, ok? E Ele vai te orientar. Oração. A oração é a quarta e última característica descrita pelo autor. Ele diz que o caráter do cristão é formado pela sua comunicação com Deus. Ou seja, uma vida de oração saudável vai fazer com que o discípulo tenha seu caráter transformado e mais próximo do caráter de Cristo. Gente, deixa eu falar algo muito interessante a respeito disso. Toda pessoa que está sendo discipulada, ela deve ser conduzida a ter um relacionamento de oração com Deus. Por quê? Muitas vezes a nossa palavra ela não é suficiente. E aí, quando você diz para a pessoa, vá orar a respeito do que eu disse para você, o Espírito vai convencê-la,
o Espírito vai falar com ela a respeito do que nós estamos orientando. Ok? Separe um momento para adorá-lo e orar. Busque o que o Senhor tem a dizer. Tenha constância na sua vida de oração. Ela é como se fosse um alimento para o seu espírito, e se não nos alimentarmos constantemente, morreremos. Seja totalmente sincero no seu momento de oração. O Senhor já conhece o seu coração, pensamentos e motivações. Não tem porquê e nem como esconder esses sentimentos dele. Senhor, estou com ódio. Senhor, estou com raiva. Senhor, estou com isso. Seja sincero. Nada escandaliza a Deus. Amém? Nada escandaliza a Deus. Tá bom? Estou com vontade de fazer isso. Ele sabe muito bem que você tem vontade de fazer. Fale com ele. Você não está me respeitando por falar aquilo que você está dizendo. Ok? E aí, pessoal, a gente vai entrar agora nos níveis de discipulado. Ok? Por quê? Porque cada discípulo, nós temos um nível de acompanhamento dessa pessoa. A autossuficiência não é algo bom quando o assunto é relacionamento. Deus já nos mostrou isso lá no Jardim do Éden. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Não é saudável para o nosso crescimento no reino andarmos sozinhos. Melhor é serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Eclesiastes 4, a parte A do versículo 9, versículo 10. Em nossos relacionamentos, existem níveis de intimidade e de afinidade. Para compreendermos melhor esse conceito, usaremos como exemplo os discípulos de Cristo. A Bíblia cita com mais detalhe os 12, mas eles não eram os únicos que Jesus chamava de discípulos. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. 70 foram enviados para as cidades em que Jesus passaria mais tarde. No versículo 17 do mesmo capítulo, eles voltam alegres porque os demônios sujeitavam. Os 72 voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Notamos então que eles aceitaram a missão e que foram bem-sucedidos. No entanto, continuando a estudar sobre o relacionamento com esses discípulos, vemos em João 6 que Jesus, na sinagoga de Cafarnaum, traz um ensino que esses discípulos não aceitaram bem, considerando-o duro demais. Jesus, percebendo isso, deu a opção de não mais o seguirem a ele. Percebe-se então que eles deixaram de segui-lo, pois não tinham o mesmo nível de relacionamento que os 12 que permaneceram ao seu lado. Pedro ainda diz, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. João 6,68. Os 70 são aqueles discípulos que até permanecem por um tempo, mas quando são confrontados não resistem, não vão além e não se aprofundam no discipulado, mas ainda assim são discípulos. O segundo nível de relacionamento foi o discípulo dos 12, o discipulado dos 12. Esses eram mais próximos e permaneceram até pouco tempo antes do cumprimento do propósito. Andaram com Jesus durante 3 anos, participaram da grande parte dos milagres e foram chamados de apóstolos. Olha aí, Lucas 6, do 13 ao 16. A proximidade nesse relacionamento permitiu um treinamento de Cristo em suas vidas, para que fossem capazes de dar continuidade no propósito que ele veio estabelecer. Mesmo entre os 12, existiram aqueles que tinham um nível de relacionamento mais íntimo como com Jesus. Pedro, Tiago, irmão de João, viram milagres que os outros não presenciaram com a ressurreição da filha de Jairo e foram chamados a estar com ele no Getsêmani, um momento de profunda tristeza e angústia para Cristo. Pedro, Tiago e João eram discípulos que tinham grande afinidade com Jesus e receberam grandes incumbências depois da ascensão de Cristo. Pedro foi o apóstolo a quem Jesus confiou sua igreja. Tiago foi o primeiro entre os discípulos a dar a vida pelo nome de Jesus.
e João recebeu a incumbência de cuidar da mãe de Jesus. Por último, vemos que dos três, João era o mais próximo de Jesus. O próprio João declara essa proximidade ao referir-se a si mesmo como sendo o discípulo que ele amava, a frase a quem ele amava, ou discípulo amado. Pode ser vista diversas vezes na Bíblia, todas elas referindo-se a João. Isso não significa que Cristo não amava os outros, mas significa que com João ele tinha um relacionamento mais íntimo, uma afinidade maior. Não porque Jesus preferia João, pois um discipulador deve dar a mesma abertura de relacionamento para todos que desejam aprofundar-se na intimidade. Mas quem sabe o que João fosse aquele discípulo que fazia questão de estar perto, de estar sempre presente. Um discípulo faz questão de estar próximo de seu discipulador, pois entende que com ele encontra exemplo de transformação e aprendizado para toda a vida. Interessante observar que Jesus nunca disse que amava João. Ele sempre disse que amava todos, que ama todos. Porém, João se refere a si mesmo como discípulo amado, porque ele se sentia amado por Cristo e não se comparava com os outros demais. Como você se relaciona com seu líder? Você se sente amado ou vive se comparando com seus irmãos de discipulado? João foi o primeiro dos discípulos a chegar ao túmulo vazio. Recostava a cabeça no peito de Jesus, era o que tinha intimidade para perguntar aquilo que os outros não tinham coragem. Apesar dos níveis de relacionamento serem diferentes, não vemos em momento algum Cristo tratando seus discípulos, até mesmo aqueles que não eram discípulos, diferente um do outro. Ele era acessível a todos, pecadores, fariseus, crianças, discípulos mais chegados e discípulos que não eram tão íntimos assim. Jesus era uma pessoa tão aberta a relacionamentos que até convidava para ir à casa de pessoas que ele pouco conhecia. Zaqueu, por exemplo, desceu depressa, pois preciso ficar em tua casa. Cristo não fez isso de forma aleatória, muito menos por ser uma pessoa inconveniente. Ele fazia tudo porque sabia que o Pai tinha um propósito a cumprir e que o ponto-chave para esse cumprimento era ter relacionamento com as pessoas. Cristo não é partidarista ou paternalista. Ok, gente? Paternalista não é a pessoa que passa a mão, né, na cabeça das pessoas. Ele é justo e trata todos com justiça, sem fazer escolhas por afinidade. Como discípulos e discipuladores, precisamos agir da mesma forma que ele. Sabemos que vamos ter discípulos mais próximos, mais íntimos, mas o nosso tempo, o nosso amor e nossa atenção deve ser igual a todos. Temos que investir na vida daquele discípulo que é mais próximo e também daquele que não é tão próximo, naquele que pensa parecido conosco e naquele que é totalmente diferente. Não escolhemos discípulos ou discipuladores pelo grau de amizade, mas porque entendemos que o Senhor tem um propósito para as nossas vidas e que essas pessoas acrescentarão para o cumprimento dele. Ok? Pessoal, alguma dúvida sobre essas questões? Fale comigo. Sim ou não? Todo mundo aí entendeu? Compreendeu? Pessoal? Sim. Amém. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós estamos finalizando hoje as nossas aulas do Recicla ICBL. Ok? Essas aulas vão ficar disponíveis nesse grupo. Você pode revisar, você pode ler, ok? Elas não são válidas, presta atenção nisso, elas não são válidas para quem não fez a CBL, tudo bem? Elas são válidas para você que está revisando, você que está fazendo a CBL, ok? Para fazer as provas, tudo bem? Mas, por exemplo, tem aquele discípulo que ainda não fez a CBL, vou passar esses aí para valer como? Não, a pessoa precisa passar pelo processo, tudo bem? Então, você pode compartilhar
essa aula com alguém? Claro que você pode, mas deixe muito claro para a pessoa. Você precisa fazer matrícula na ICBL, falar com quem é de direito da sua base, para que você possa passar por todo o processo, fazer as provas, ok? Porque às vezes eu vou falar alguma coisa que o professor não vai falar e não tem problema nenhum, tá, gente? O importante agora é a gente utilizar essas aulas para reavivar aquilo que a gente tem como princípio, como base, né? A nossa escola de base, que é aí a ECBL, para que outras pessoas, né, se elas tiverem o chamado de liderança, elas possam aí avançar para o Talmide, né? Mas elas precisam ter também um grau de maturidade para isso, uma caminhada cristã para isso, tá bom? Então, pessoal, quero agradecer a todos vocês por esse tempo maravilhoso que a gente passou aqui, né? Muitas vezes quarta-feira, outras vezes a gente escolhia um outro dia da semana devido aí às exigências do ministério. Ouçam essas aulas quantas vezes vocês quiserem, tudo bem? Tá? A gente vai estar acabando com o grupo, mas essas aulas elas vão estar lá, então não saia do grupo, tá? Quer dizer, não saia do grupo, não delete o grupo. Deixa o grupo, eu vou tirar todo mundo que está no grupo, não hoje, que eu vou dar um tempo ainda para o pessoal, mas é muito grupo, né, gente? Então, pelo amor de Deus, não dá para a gente ficar mantendo. Então, a gente vai finalizar o grupo, mas se você não deletar o grupo, todos os links das aulas continuam lá para você consultar sempre que você quiser. Tudo bem? Então, não deletem o grupo, tá? Mas você não vai ficar mais recebendo mensagem. Não vou fazer isso agora, vou deixar para fazer isso depois aí desse tempo de carnaval, que o pessoal vai ter tempo de ouvir as aulas, tudo bonitinho. Provavelmente amanhã a gente já está com a aula disponível no grupo, essa aula aqui, para vocês ficarem revisando. Mas quero agradecer a todos pela fidelidade, né? Você que está assistindo online, você que não pôde assistir online por causa do trabalho, por causa de qualquer outro problema, né? Muito, muito, muito obrigado. E você que está fazendo aí o Recicla, não esqueça de colocar o seu nome para a gente poder aí mandar para a secretaria e a gente registrar isso. Quem está fazendo o Recicla, né? Para ser aí mais uma base, né? Para as aulas do ECBL, não precisa colocar o nome, mas tá aí, pessoal. Concluído com sucesso, tá? Então nós estamos concluindo, graças a Deus, começamos e finalizamos, e eu fico muito feliz por isso, né? Vocês têm um exemplo nessa casa de tudo que você começa, por mais que seja difícil, e vou dizer para vocês que não foi fácil. Houveram dias que eu não queria dar aula, tá? Houveram dias que eu estava muito cansado, houveram dias que eu estava com problemas, né? E não queria estar aqui dando aula, mas o Senhor deu graça, o Senhor sustentou. Tinha dia que eu falava, Senhor, me dá graça, porque as pessoas não têm nada a ver com meus problemas, né? E elas precisam receber do Senhor. E foram as aulas mais poderosas, porque quando a gente depende de Deus, Deus faz, né, gente? Então, eu estou dando esse testemunho para vocês, porque tudo que vocês se comprometerem a fazer, vão até o fim, tá? Poxa, apóstolo, se Deus não te deu uma palavra para parar, não pare. A gente às vezes acha que se trata do outro, mas Deus está forjando a gente na nossa perseverança, entendeu? Ah, meu Deus, mas eu não estou vendo nada, não é para você ver. São as raízes. As raízes estão dentro de você, você está enraizando, você está crescendo, você está se tornando um monstro, mas é dentro. Sabe? É dentro. Ninguém está vendo. Ninguém está vendo, mas o Senhor está construindo algo poderoso. Então, o ensino aqui, tudo que você começar, termina. Ok?
Segunda coisa, um líder sempre vai enfrentar problemas, mas os seus problemas não podem ser justificativos para você desistir, porque você tem uma palavra, você tem uma responsabilidade, e vocês são homens e mulheres de responsabilidade, entende? Então, botar com problema, ó, sorriso no rosto, fé em Deus, resolva os teus problemas, e ó, você está ali, perseverando, crescendo, rompendo. Gente, isso é uma coisa que a gente precisa entender, né? A nossa maturidade não depende dos outros. O nosso processo de maturidade, ele é nosso. E só a gente vai poder passar. Só a gente vai poder viver. Ninguém vai viver pela gente, não. Sabe? Ah, eu estou sozinho nessa. Você não está sozinho. Você está no teu processo, mas o Senhor está contigo. A única coisa que você precisa é se comportar da maneira correta. Confiar no Senhor, crescer no Senhor. Amém? Estou falando isso, gente, sabe por quê? Porque a maioria de vocês que estão me escutando aqui, vocês fazem parte da liderança de uma base, presbíteros, são pessoas que fazem parte desse ministério. E esse ministério não existe se não for vocês. Ok? Esse ministério, gente, não se trata de Valmer e Aline, não. Esse ministério é a cooperação de todos. Todos vocês são importantes. Todos vocês são imprescindíveis. Cada coisa que vocês fazem, eu não poderia fazer. Não poderia fazer. Não poderia. Eu tenho a certeza disso. Cada coisa. Ah, mas o que eu faço é muito pequeno. Não existe nada pequeno. O que você faz é essencial para que Max exista, para que Max seja a igreja que é. Aí nós vamos fazer muito mais. Sabe por que nós vamos fazer muito mais? Porque Deus está nos capacitando, sabe? E eu me sinto assim extremamente orgulhoso e feliz, sabe, de estar terminando esse tempo aqui, sabe? Eu tenho certeza que tudo que eu falei, tudo que eu derramei aqui não foi à toa, está sendo construído na vida de vocês. E eu quero agradecer por todos vocês fazerem parte disso. Todos. Aqueles que não estão online, que vão ouvir essa aula depois, por isso até que estou deixando gravar, né? Eu quero deixar isso registrado. A gratidão, sabe por quê? Porque eu também fui trabalhado. Não foi só vocês. Não é só o conhecimento que eu estou liberando aqui, sabe? É tudo que a gente está fazendo junto. É muito tremendo, sabe? E eu sou extremamente grato por ter a oportunidade de servir a vocês, sabe? Deus me deu essa oportunidade porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso, Ele é. Não somos nós. O que somos é apenas reflexo de quem Ele é, sabe? E porque Ele é bom, Ele nos dá essa oportunidade, gente, de servir pessoas, né? De servir, de derramar o que tem derramado. Mas, sabe, nem tudo é flores. E não é para ser. Sabe, o legal disso, né, é que não é para ser flores, porque as flores, gente, deixam a gente na zona de conforto. Mas os desafios levam a gente à rendição e à dependência de Deus. Sabe? Que todos vocês sejam muitíssimo abençoados, que sejam muitíssimo desafiados, sabe? Eu quero que vocês passem por problemas, mas que vocês digam assim: apóstolo, o Senhor me deu graça e eu venci os problemas. Os problemas não me sabotaram, os problemas não me paralisaram, porque eu aprendi com o Espírito Santo e com essa casa que nada vai me parar, nada vai me sabotar,
nada vai me deixar para trás. O Senhor tem um chamado e nós vamos avançar nele, no nome de Jesus. Amém? Quer falar, Tia Ruth? Eu quero, creio eu, vou falar em meu nome e em nome de todos, porque a gente pode olhar o rostinho de cada um e realmente perceber o quanto foi importante. E essa aula de hoje foi fundamental. Foi fechado com chave de ouro, vou botar assim, né? O Senhor liberou palavras que eu creio que não foi só em mim, mas em cada um das irmãs que estão aí, sobre essa liberação, porque muitas vezes realmente a gente, como ser humano, a gente realmente é falho, e a gente acaba realmente não querendo fazer aquilo, não querendo obedecer, não querendo fazer daquela forma, mas é muito importante. Tudo aquela palavra que o Senhor liberou, eu recebi de uma forma sobrenatural, e eu creio que cada uma que está aí ouvindo, eu creio que também recebeu, porque são coisas que passamos. Não é dizer que uma fala para a outra o que é, porque o próprio Espírito, que é o mesmo que está dentro de nós, ele nos revela isso, ele revela que o nosso irmão não está bem, que a nossa irmã está assim ou está assado, e quando realmente a gente liberar, mesmo a gente estando fraca, mesmo a gente também está com aquele mesmo pensamento, se a gente começar uma a ajudar a forjar a outra, a dizer aquilo, quem está dentro de nós é o Espírito Santo, e a gente começar a forjar o outro, um vai estar ajudando o outro. E eu creio que essas palavras foram liberadas de forma sobrenatural. Eu recebi e creio que todas as minhas irmãs também. Todos que estão aí, né, na aula, não tem só mulher, não, tem homem. E dizer que o Senhor continue, Deus continue abençoando o Senhor, forjando cada vez mais o seu caráter, porque o Senhor, quando tem essa revelação, porque o Senhor é um ser humano, é homem, e tem as falhas, e quando você vê as suas falhas, você vê que não é você sozinho, que tem mais gente passando por aquilo, e quando é revelado, ajuda o outro a entender que não é só ele, né? O Senhor, para mim, é um referencial, né? Quantas vezes o Senhor ia lá no púlpito e falava coisa, eu, caramba, eu acho que ele é minha alma gêmea. Assim, de entender que o que eu estava passando, você passava também. Você também estava passando por aquilo, né? E, assim, estou muito feliz, sou muito grata por Max, né? Vamos botar assim, e estamos juntos. Amém, Tia Ruth. Eu vou falar uma coisa para vocês, né? Aquilo que a Tia Ruth estava dizendo, Efésios, capítulo 4, versículo 16, diz assim: dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Eu tenho um pedido a Deus, né? E o único pedido que eu tenho a Deus é que cada base de Caminho Santo possa manifestar Jesus através de vocês, sabe? Que a gente não seja uma denominação, mas que a gente seja o corpo de Cristo ajudando a outros, sabe? Eu falo para Deus, Deus ajuda-nos nisso, porque, gente, quando uma denominação nasce e ela cresce, a tendência natural, né, que às vezes é antinatural, é que as pessoas vão perdendo a essência do chamado, a essência de quando aquele movimento nasceu, né? Eu fico olhando, por exemplo, eu que já fui metodista, né? Eu fico olhando para a história de John Wesley. Gente, a história de John Wesley né, pastora? Né, Dri? Dri também já foi. A história de John Wesley, gente, assim, é uma coisa louca. Aquele homem
ele teve um encontro com Jesus, sabe? Ele foi um homem que impactou a Inglaterra, impactou tantos lugares, mas o movimento daquele homem se perdeu. E hoje o metodismo, assim, eu sei que existem irmãos de Deus, eu digo que existem pessoas de Deus, estou falando disso não, mas assim, a denominação se tornou apenas uma denominação. Cadê aquele fogo, sabe, o coração aquecido? Cadê o mover da Susana? Cadê? Sabe? E eu peço ao Senhor, sabe, que Caminho Santo não seja apenas um movimento que aconteceu, mas que esse fogo, sabe, que está no nosso coração, possa tocar a vida de outras pessoas, possa incendiar. Gente, vamos discipular pessoas, vamos discipular, vamos abrir as células, sabe, porque existem muitas pessoas precisando de nós, sabe, pessoas que estão traumatizadas com a igreja, que não vão à igreja, não vão, não vão. E aonde que elas vão? Ah, é na célula? Então na célula eu vou, porque na célula eu não tenho um compromisso, sabe? Porque parece que a igreja é um lugar de compromisso. Mas a palavra, oh meu Deus, a palavra de Jesus em nós impacta a vida daquela pessoa. E aquela pessoa, assim, ela se rende porque Jesus foi até ela. Entende? Então, gente, independente da base que você é, que a gente está falando aqui com muitas bases, a gente está falando aqui com muitas pessoas, né? E pessoas que às vezes nem me conhecem tanto, né? Tem outros que já me conhecem mais, outros menos, mas eu tenho um pedido a fazer. Gente, nós precisamos discipular, sabe? Ser como Jesus, ser como Jesus, ser como Jesus. A gente precisa fazer isso. A gente precisa deixar com que Jesus encontre as pessoas. Vamos para a rua, gente. Vamos para a rua, sabe? Vamos fazer da célula não um ambiente protocolar, mas um ambiente onde o nosso coração possa, possa mostrar Jesus, sabe? Onde pessoas sejam amadas, tocadas, sabe? A motivação do líder de célula não deveria ser, sabe, como é que se diz? Ah, eu vou aqui porque eu tenho que fazer. Não. A motivação do líder de célula deveria ser: eu vou aqui porque eu quero queimar. Eu quero queimar. Eu quero queimar de amor, eu quero queimar de paixão. E as pessoas vão vir na célula porque elas amam me ver queimar, e elas vão queimar junto, e elas vão crescer, e elas vão, sabe? Deixa isso entrar no teu coração, impacta outras pessoas, sabe? Isso que eu estou falando para vocês aqui, leva para outras pessoas. Fala, cara, vamos. Deixa o nosso coração queimar, sabe? Vai ser muito poderoso, muito tremendo. E eu peço ao Espírito Santo que faça isso conosco. No nome de Cristo Jesus. Amém? Então é isso, pessoal. Estamos aqui no Chora Chora. Estamos aqui nos emocionando. E isso é maravilhoso, porque é bom, né? Quando eu olho para vocês aqui, eu sinto tanta alegria. Mas eu estou chorando de novo. Eu sinto tanta alegria, porque assim, são rostos, né? São Tu tá rostos. fazendo a gente chorar. Tá fazendo a gente chorar. Mas assim, pastora, não tem como, né? Tem como, porque é um presente do Senhor, né? Servir pessoas,
sabe, eu louvo a Deus, sabe, por me permitir, apesar de tantas falhas que eu já cometi na minha vida, sabe, tantas escolhas erradas que eu já fiz, Deus me deu a oportunidade de servir, sabe, isso é graça, isso é amor de Deus, sabe, amor de Deus primeiramente por nós, e em segundo lugar, né, o amor que Ele quer derramar na vida das pessoas. Então, é tremendo. Não encontro não, mas é tremendo. Tá bom? Então, gente, vamos parar que se chora, chora. Vai, a menina quer falar, Adriele. Não, é o celular dela que faz isso, eu até acostumei. É o meu celular, desculpa. O celular Ele dela vai faz isso sozinho. Teu celular quer falar, né? Teu celular quer falar. Mas, gente, Ele está te é dando isso. dicas, Adriele. Sim, Ele está te avisando, ó. Isso aí, ó. deixa Deus te usar. Ele tá assim, vai, minha filha. Fala, fala, fala. Eu ouvi uma frase assim: o conhecimento está dentro de nós, mas nós estamos, muitas vezes, enferrujados. Então, a gente tem que botar um olhinho e começar a construir todo o conhecimento que temos dentro de nós, né? Porque está tudo dentro de nós. Só temos que avançar, prosseguir, né? E deixar que tudo que não provém, né, de tudo aquilo que Deus já nos deu, a gente deixar mesmo fluir, né? E como que flui? É nesses ensinamentos, é nesse avançar. E com vidas, né? Como o apóstolo mesmo. Ih, gente, não vou parar, porque senão daqui a pouco a aula volta de novo. Em relação à aula, porque é realmente isso aí, é maturidade, porque não é qualquer pessoa realmente que a gente deve se abrir, não é, e nem nós também darmos abertura para a pessoa falar o que ela quer, né? Porque muitas vezes ela não sabe nem o que está falando, né? Então, o que a gente vai? No amor, a gente abafa e abraça, e deixa que ela ouve. Eu costumo dizer, ouve, seja obediente a Deus, não ao homem, seja obediente a Deus. Ouve o que está sendo falado, retém o que você acha que deve ser, e você vai e pergunta a uma pessoa mais experiente em relação àquilo. E vai avançando, mas procura ouvir, né? Procura ouvir e vai, porque falar, né? Eu sou prova viva disso, né? Que eu cheguei um cavalo, um cavalo selvagem. Agora eu sou um potrinho. O pônei. Agora... Mas é isso aí. Vou parar, senão a gente não sabe nunca. Uma coisa só para a gente deixar registrado aqui, tomem muito cuidado, gente, com uma coisa chamada senso de justiça. Né? Cada um de nós tem um senso de justiça. O seu senso de justiça, ele nunca pode ser maior do que aquilo que se deve fazer, do que é certo. Por quê? Por exemplo, muitas vezes, quando a gente se sente injustiçado por alguém, o nosso senso de justiça, querendo promover justiça, o que ele faz? Ele faz com que a gente comece a compartilhar com outras pessoas aquilo que não tem que ser compartilhado. Entendeu? Verdade. O nome disso, gente, é senso de justiça. O nossa justiça não pode ser maior do que o princípio. Então, por exemplo, eu estou me sentindo injustiçado, eu gostaria mesmo que essa pessoa fosse para a cruz, eu gostaria mesmo que essa pessoa se desse mal, e aí, eu querendo promover justiça com minhas próprias mãos, o que eu faço? Eu começo a compartilhar com pessoas aquilo que não deveria ser compartilhado. E aí, o que acontece comigo? Eu quebro o princípio e aquilo que eu semeio depois vem contra mim. Entendeu? Mais cedo ou mais tarde aquilo acaba vindo contra mim. Por quê? Porque eu tentei promover justiça nas minhas próprias mãos.
E, de repente, isso é processos que a gente tem que passar, inclusive naquilo que está acontecendo, que ela acha que é de errado, aquilo, de repente, é um processo, é algo que vai ou livrar ou vai ensinar ela mais para frente. E muitas vezes a gente toma aquilo na hora e a gente quer resolver, não foi dessa forma, fez, aconteceu, e de repente foi um livramento. Porque eu creio que desde o momento que a nossa vida está nas mãos do Senhor, se a gente colocou, é Ele que está fazendo. Está vindo algo de lá, vamos ver o que é. Aguarda, devagar, vai manso, vai devagar. E tem uma coisa também, Tia Ruth. Desculpa, perdão, cortei a senhora. Tem uma outra coisa, às vezes Deus tratando com o nosso orgulho. Isso. Porque a gente, às vezes, tem um orgulho tão grande, né? Ninguém gosta que ninguém fale mal de você, né? Muitas vezes de maneira injusta. Só que o nosso orgulho, muitas vezes, ele quer saltar e dizer, ó, não é assim não. Só que quando a gente quer promover algo que Deus não nos mandou promover, tomem cuidado com isso. Vocês são líderes. Às vezes, se justificar não fala de você mostrar o que está certo, fala do seu orgulho. Entendeu? Tem uma frase do Leandro Carnal, acho que o nome dele é Leandro Carnal, é o tal do Carnal aí, né? Eu achei muito interessante que ele disse assim: quem se justifica não se conhece. Eu fiquei pensando naquilo, porque, por exemplo, alguém que está tentando provar que não é aquilo, na verdade, essa pessoa não se conhece. Não. Porque quem se conhece vai dizer, o que estão dizendo? Não fala nada de mim. É a visão dela, é o que ela acha, e não o que eu sou. Sabe, eu fiquei pensando, eu ouvi essa frase, acho que foi essa semana que passou, né? E eu fiquei pensando muito nisso, né? Quem se justifica não se conhece. Então, gente, na liderança, muitas vezes a gente não vai ter que se justificar para todo mundo. Às vezes a gente vai ter que explicar, mas não se justificar. E não tem que fazer, entendeu? Então, cuidado. Cuidado para que o senso de justiça não sabote você e você venha semear algo que não procede de Deus. Tá bom? Joia? Amém? Vou fazer uma oração e vamos encerrar aqui a nossa aula. Em nome de Jesus, para todo mundo ir jantar, tomar um banho, descansar um pouquinho. Amém? Pai, obrigado. Como te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos permitido viver, tudo que o Senhor tem nos permitido, Senhor, entender. Obrigado. Sabe, a gente está terminando esse Recicla CBL com o coração tão grato, Senhor, com o coração assim tão em paz, porque nós servimos um Deus que é tão bom, que a gente consiga, Espírito Santo, perpetuar esse entendimento, que a gente consiga levar isso para as outras gerações. Que a nossa vida, Senhor, seja um reflexo do teu amor e da tua graça. Obrigado por esse tempo. Em nome de Jesus. Você crê, diga amém? Amém. Oh, aleluia! Amém. Glória a Deus. Amém. Pessoal, Amém. vou finalizar. Vou agora interromper a gravação. Não esqueça de colocar o seu nome, você que está fazendo o Recicla, tá bom? E quem está fazendo esse CBL, não precisa botar o nome, porque já está fazendo esse CBL, já está tudo certo, tá bom? Então, pessoal, vocês podem ir desligando. Um grande beijo para todos. Que Deus abençoe. Tchau, tchau, gente. Graça e paz.